E futuras mamães também, né, Pan? Todo mundo tem que prestar muita atenção, porque realmente é um bate-papo necessário. Eu tô aqui com o querido Clóvis de Barros Filho, que é filósofo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E que bom, né, que você tá aqui agora pessoalmente, porque a última vez que a gente se falou foi assim, no virtual, né? Em plena pandemia. Tempos de pandemia e de afastamento. Agora, ainda bem que estamos juntos. Agora é olho no olho, né? Pois é. Finalmente, que coisa boa. Antes da gente iniciar o papo, que é justamente sobre isso, né? O poder de falar não aos filhos, né? Como é que isso vai repercutir na vida deles, né? O equilíbrio desse não. Vamos assistir um vídeo antes de mais nada e a gente volta pro papo aqui no estúdio. Aliás, eu quero agradecer o Flow Podcast, né, por ter liberado esse vídeo para a gente ilustrar, porque foi a partir dele que na reunião de pauta a gente teve a ideia de trazer o Clóvis aqui para explicar um pouco melhor esse tema para a gente. Vamos então, antes de mais nada, introduzir falando qual a importância do não na educação. Bom, a importância é decisiva, eu diria, né? Porque, no final das contas, se você imaginar quando um bebê nasce, né, ele é pura potência, pura energia vital e ele vai atrás daquilo que ele supõe possa lhe trazer prazer, sensações agradáveis, não é? E bom, o problema é que esse bebê, quando chega no mundo, ele vai percebendo que não está só. E que, portanto, ele encontrará obstáculos para a satisfação do seu prazer. Ora, toda vez que encontramos um obstáculo para a satisfação do nosso prazer, isso nos apequena, isso nos entristece, isso nos chateia, pelo menos provisoriamente. Ora, a educação tem que preparar o indivíduo para a frustração. E por isso, a educação deve ser também um laboratório de experiências frustrantes, aonde você é ensinado os limites de possibilidade da tua ação e a partir da onde você não pode ir, não deve ir. Uma educação frouxa, uma educação que não enfrenta, uma educação que procura patrocinar o tempo inteiro alegria, satisfação e prazer, é uma deseducação. Porque o mundo do lado de fora de casa não vai dar moleza, sabemos disso. Então eu me lembro, minha mãe me dizia, fique satisfeito de apanhar aqui, porque se não apanhar aqui, apanhará na rua. Ora, esse apanhar é muito simbólico. Às vezes pode até nem ser tão simbólico assim, mas o certo é que todo o processo educativo é um processo de definição de limites, que pressupõe aqui e acolá obstáculos intransponíveis e, portanto, tristeza. Não há educação sem tristeza. E é esse equilíbrio que a gente sempre busca, né? A gente estava aqui conversando antes sobre esse desafio de educar, né, crianças, ainda mais no mundo atual, que é um mundo tão permissivo para tanta coisa. Como é que a gente encontra esse equilíbrio entre esse não saudável e não entrar naquele não autoritário? Porque também crescer debaixo de um autoritarismo pode não ser muito saudável, né, Clóvis? Veja, eu vou aqui retomar as palavras de um cara muito conhecido chamado Freud. E ele disse assim, não importa o que você fizer em educação, vai dar errado. Né? Os traumas vão vir, não tem jeito. O que, de certo modo, é tranquilizador, porque... Tira um pouco da culpa, né? Agora, ainda assim temos que tentar, não é? Claro. E temos uma responsabilidade imensa, e essa responsabilidade, ela é óbvia diante, digamos, das fragilidades de um bebê humano. Eu gosto de insistir nisso porque um gato passou um tempinho, já é gato e já está vivendo como gato e a natureza abastece de tudo que um gato precisa para viver como gato. Uma tartaruga sai do ovo, vem o mar, leva para dentro do mar, vem a onda, né? Leva, e já sai tartaruga.
Então, não há muito o que aprender. A natureza já deu quase tudo. É verdade, a nossa espécie é a única que a gente fala, né, na formação desse ser humano, né? Tá levando Porque a gente 30 tá sempre, anos. a gente está sempre em construção. Não é? Então, é claro que nascemos despreparados, desprotegidos, uma natureza insuficiente e a necessidade de compensar essa fragilidade com aprendizado. Aprender a viver. Gatos não vão à escola. E é porque não precisam para viver como gatos. Agora, para viver dignamente como um humano, nossa, entre o nascimento e a dignidade do adulto, há um percurso gigantesco a percorrer. E esse percurso, ele é, digamos, oferecido pela educação. Há uma responsabilidade de quem já está por quem está chegando. Assim funciona no nosso caso. Como a natureza não nos dá tudo, nos obriga a deliberar, a decidir, a escolher, a trilhar caminhos por conta própria, e nada disso o animal não humano precisa fazer. O preço da nossa liberdade é o nosso descolamento em relação à natureza. Temos que ir além. Gatos não fumam cachimbo, não vão à lua, não andam de metrô, não, enquanto nós estamos aí o tempo inteiro inventando e reinventando modos de viver em função da nossa inteligência, da nossa vontade. E para fazer tudo isso que você falou, existem regras, existem leis, né? Porque, claro, são 8 bilhões de pessoas em cima dessa bola. Só que é uma bola gigante, gigante para o nosso olhar, em relação ao resto do universo, insignificante. Mas para nós, gigante. Estamos em cima da bola, a bola nos atrai porque funciona assim, chama gravidade, massa atrai massa e como a bola é grande, ela nos puxa, estamos grudados aqui. E a bola está girando em torno do Sol num percurso elíptico a uma velocidade que, se ela fosse um ponto, ela iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos. A Terra iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos. Então ela não vai devagar. E é aquilo. Por outro lado, ela está girando em torno dela mesma também. E por outro lado, o Sol está girando em torno do centro da galáxia também. Então, para começar, são 3 movimentos diferentes. E assim, as pessoas são jogadas na Terra um pouco como quem entra num trem andando. Eu me lembro do tempo... E esse trem tá rápido ultimamente, né? Não é? Esse trem tá numa velocidade de um trem-bala mesmo, né? Agora, como é que cresce essa pessoa que teve essa educação extremamente permissiva, lotada de sims? Como é que vai ser esse adulto? É interessante porque depois vão dizer, isso é a geração X, Y, W, M, sei lá o nome da geração, que é uma geração que não aceita ser contrariada, uma geração que não aceita... Não, peraí, isso não é um traço de geração, isso é consequência de um tipo de formação, de um tipo de educação que tem pontos em comum, claro, de época para época. Mas porque a sociedade também está em constante transformação, claro, né? Não é porque nascemos em tal ano que 25 anos depois vamos dar chilique na frente do nosso chefe. Uhum. Não é por causa disso. É pelo que aconteceu depois. E você sabe, eu repito, se não houver educação, continuaremos que nem um bebê, gritando e nos jogando no chão quando alguma coisa nos contraria. Uhum. É a educação que vai nos ensinar a segurar a nossa onda. Então esse não, a gente pode dizer que ele ajuda a gente a criar uma casca para aguentar o que vai vir no futuro das contrariedades que a gente vai ser obrigado a passar, porque não tem uma vida só repleta de felicidade. A gente vai precisar lidar com a adversidade também. É isso? Mas é isso, mas eu iria até mais longe, porque a educação não é só tristeza. Não é para ser. Porque também eu imagino que aquela criança também que cresce debaixo de muitos nãos e basicamente nãos, debaixo de uma educação muito autoritária, também vai ter problema de autoestima lá no futuro, né? Claro. Pode ser uma pessoa muito permissiva, que vai querer agradar a todos o tempo todo. Pois é.
É preciso aprender a viver em sociedade, é preciso ser respeitador, mas é preciso ao mesmo tempo ser soberano, autônomo, tomar decisões, ter uma certa autoconfiança. Então, faz parte da educação, por exemplo, a questão da autoconfiança. Uma mãe que diz para uma criança que está andando pela primeira vez, venha, e a criança hesita, ela parece intuir o seu desequilíbrio, e a mãe transfere a confiança à criança, assim como o meu pai me transferiu confiança quando ele tirou as rodinhas laterais da bicicleta. Anda aí, pedala. Vai, você consegue. Vai tombar. Não, eu empurro um pouco e você pedala, e aí depois de uma certa velocidade não tomba. Aí você diz, mas até chegar na velocidade, até chegar nessa velocidade tomba. Não, eu tô aqui, não vou deixar cair. Aí você transferiu. E assim também no mundo profissional. Quantos não foram os professores, lá no começo, a me dizer, pô, é a hora de você encarar a turma, se posicionar e dizer que veio, eu que sempre fui professor, precisava dessa transferência de confiança dos meus mestres. Então, faz parte da educação esse empréstimo de confiança. Mas não é só. Eu vou apresentar aqui um elemento da educação para você que está nos acompanhando, que é extremamente relevante e surpreendente. Que é ensinar a ter prazer. E aí você se surpreende, né? Porque a impressão que dá é que prazer a gente descobre sozinho, porque é muito fácil. Mas eu me refiro a prazeres do espírito, prazeres de sofisticação, prazeres que requerem o uso da inteligência. Os prazeres do corpo, de fato, ao nascer, vamos experimentando, pondo na boca, segurando com as mãos e vamos nos virando por conta própria. Mas os prazeres do espírito, como uma boa leitura, uma boa sinfônica, uma boa aula, uma boa entrevista, uma ideia, tudo isso, você só conseguirá ter prazer com isso se for educado para tal. Portanto, existe uma educação para o prazer, que deve culminar numa sabedoria do prazer. Porque o prazer faz parte, ele é um valor da vida relevante. Muitas vezes ele tem má fama, porque associamos o prazer a um prazer que degrada o corpo, a um prazer insustentável, a um prazer que nos impede de repeti-lo amanhã, a um prazer de vício propriamente. Mas eu te garanto, se para ter prazer com um gole d'água eu preciso de sede, eu não preciso ficar um ano sem ler um romance para ter prazer com Machado de Assis. Os prazeres do espírito não são assim tão pobres. Um prazer do corpo dura segundos, mas um prazer do espírito pode levar anos, né? E é preciso ser educado para essas experiências prazerosas. Porque senão vão para essas outras que você falou, né? Prazer imediato. Evidente, esses são mais fáceis, são mais acessíveis. Muitas vezes perdemos a oportunidade de trazer pela mão aquele que estamos educando para que possa fazer descobertas prazerosas e sofisticadas. Prazeres mais elaborados. Prazeres elaborados. E que não são necessariamente caros. Exato, nas pequenas coisas. Nas pequenas, aí é que está. Aprender a ter prazer com o que é simples pode ser a maior prova de sofisticação. Se você, como me disse um professor uma vez, um professor que era meu aluno, né? Ele me disse, eu para ter prazer à noite preciso tomar um cálice de tal espumante, tal safra, tal marca, tal, que custa uma fortuna a garrafa. Enfim, poderá ser um indivíduo de posses para comprar a garrafa, mas é um vivente empobrecido. Por quê? Porque o vivente preparado consegue ter prazer com o que está na mão, com o que está ao alcance o tempo inteiro.
Por uma razão óbvia, quanto mais simples for a experiência prazerosa, mais provável ela é. E quanto mais recorrente a experiência prazerosa for, melhor é a vida. Então a educação para o prazer também conta. E a educação para o prazer é a correção de certos impulsos, de certas pulsões, de instintos que muitas vezes buscam a facilitação e nos impedem de ver aquilo que também pode ser prazeroso e melhor para nós. Tá certo, olha que papo bom, hein, gente? Fala sério. Ficou todo mundo aqui prestando atenção. Você viu? Não tem ninguém conversando, porque o papo realmente é muito... Inclusive lá no Switch, a Rô acabou de me falar que tá todo mundo assim... Mas eu acho que é porque eu falo alto demais e as pessoas não se sentem confortáveis. É o conteúdo. Pra falar. É o conteúdo. É o conteúdo. Maravilhoso. Olha, eu queria lhes dizer uma coisa, porque é importante que eu diga, né? Passamos a vida inteira sendo adestrados a viver para encontrar a felicidade amanhã. E assim, começamos o primário ou o fundamental para passar para o médio para fazer o vestibular, faculdade, para obter um estágio, para obter um emprego, e depois o RH nos proporcionará um plano de carreira. E aí vamos subindo, e quando chegarmos aos 80 anos, alguém ainda é capaz de nos sugerir, nos últimos suspiros, que o melhor ainda está por vir, né? Então, eu gostaria de trazê-los para a vida e dizer que vivemos bem quando estamos corpo e alma no mesmo lugar. E não o corpo aqui, como eu estou com você, e a alma pensando no que eu vou jantar, que horas eu vou sair daqui, o que eu vou fazer amanhã, quanto dinheiro eu vou ganhar por conta dos likes da internet, sei lá o que possa passar pela minha cabeça. Na hora que eu estou aqui e 100% envolvido com o que eu estou dizendo, eu estou completamente aqui. E isso me permite viver aonde eu me encontro. Falou tudo. Caso contrário, eu estarei dividido. Um pedaço aqui e um pedaço na semana que vem. O corpo com você e a alma desgarrada. E a divisão é enfraquecedora. É preciso que estejamos onde estamos. A divisão é que vivamos a vida onde ela está, para que ela possa ser intensa e boa. Então, sempre achei que tive a sorte de ter um trabalho onde happy hour era durante o trabalho e não depois que o trabalho acaba. Por quê? Porque o mais legal do meu trabalho não é o 5º dia útil do mês, nem as férias e nem a aposentadoria. O mais legal do meu trabalho é o trabalho que eu efetivamente faço, né? E aí, por ser encantador, por ser absorvente da minha mente, ele me permite esgotar ali todo o seu valor e não precisar ficar esperando uma compensação, como se fosse um pedágio, para que fora dali a vida possa vir a ser boa. Não. A vida no trabalho é tão valiosa e preciosa quanto qualquer outra. Cada segundo é segundo. Não há segundos mais valiosos e segundos de experimentação. Todo segundo da vida tem o mesmo valor e precisa ser importante e relevante. Porque muito se fala de viver intensamente, né? Mas de nada vai adiantar se a gente não estiver inteiro, intenso naquele lugar, naquele momento. Que aula! Muito obrigada, professor, né? Posso chamar assim. Tem uma pessoa te esperando uma visita lá no 6º andar, tá bom? A nossa diretora, que é sua fã, pediu para você passar lá, por favor. Tá, eu farei esta visita com certeza. E vou deixar o contato para vocês, claro, para vocês começarem a seguir agora. Querido Clóvis de Barros Filho, que é filósofo, que deu uma aula pra gente, tá super convidado a voltar, por favor. Pode começar a seguir no Instagram agora, @Clóvis de Barros, tá bom? É só isso, Clóvis de Barros, não tem o filho, né? Então tá bom. E toda quinta-feira podem entrar nas plataformas e encontrarão lá o podcast sobre a vida Inédita Pamonha. Inédita Pamonha.
Aí você dirá, o que uma inédita pamonha tem a ver com a vida boa? É o primeiro episódio do podcast e eu não vou dar um spoiler primitivo eu vou correr desse. pra lá. Então, é só entrar e assistir. Não tem nenhum pré-requisito. Inédita pamonha. Muito bom. Inédita pamonha. Meu querido, muito obrigada, viu? Grande prazer. Volta logo, tá bom? Voltarei, sempre que Muito bom, convidado. que aula. Muito bom, gente, que papo bom.